no compost bar, né? Uma parte da nossa compostagem é feita no compost bar, onde a gente, a cada 3 meses a gente trocamos as camas das vacas. Da mesma forma que a gente faz na nossa casa também, trocar os nossos colchões. As vacas também a gente tem que trocar os colchões dela, de cada 3 meses. A Maravalha, juntamente com o Capefest, né? Juntamente com o carvão, ela entra na questão lá do compost bar e ali fica 90 dias inoculando juntamente com a urina e com as fezes das vacas, né? E isso depois que é tirado lá, a gente traz para cá para o parte de compostagem, onde eu vou elevar essa umidade a 55%, entendeu? Por que a 55%? Porque a questão da proliferação das bactérias que faz a decomposição, ela começa a se desenvolver numa temperatura bem úmida, né? A questão aqui dessa leira, né? Eu fiz ela, elevei a temperatura, a umidade a 55 graus e ela começou a ter a proliferação das bactérias, né? Essa leira aqui, ela chega a uma temperatura de até 80 graus, entendeu? Se a gente for prestar atenção aqui, ó, ela está com 72 graus aqui, o centro dela. Por isso que a gente está fazendo revolvimento dela. Porque a compostagem ela é basicamente feita na questão da homogênea, da aeração, né, das bactérias aeróbicas, né? Se a gente colocar muita água, ela se torna anaeróbica. Ela vai ter a decomposição? Sim, vai ter. Só que ela vai criar o quê? Ela vai criar um mau cheiro, ela vai criar larvas, mosquito, né? Aqui mesmo, assim, eu não tenho vergonha de falar que aqui eu errei. Nessa leira aqui eu errei. Por quê? Tem uma questão do equilíbrio entre nitrogênio e carbono, né? 1 nitrogênio para 30 de carbono. Por quê? Porque o nitrogênio ele consome mais carbono. Então, se quando a gente, numa leira de compostagem, você sentir um mau cheiro, ou então sentir um cheiro muito forte de amônia, ali está tendo uma quantidade de nitrogênio muito alta. Isso só o nitrogênio está volatilizando ali em forma de amônia. Então você vai ter que entrar com o quê? Com mais carbono, e a gente também entra com um pouco de gesso para dar uma segurada um pouco no nitrogênio. Mas basicamente a compostagem, a decomposição, isso já é histórico, né? Isso já é da natureza. Só que uma compostagem feita na natureza, ela demora entre 6 a 1 ano e meio para fazer a decomposição da matéria orgânica. A gente aqui, a gente eleva essa compostagem para 45 dias, no máximo. Fazendo exatamente isso, trazendo oxigênio para dentro dela. Ela basicamente ela é feita, né, no triângulo, onde existe o meio dela, que é o centro, onde vai elevar essa temperatura a 80 graus, matando todas aquelas bactérias patogênicas que pode trazer alguma doença para as plantas. E depois, quando ela está na temperatura de 55 a 60, que ela começou a ter essa proliferação dessas bactérias, ela libera energia. Essa energia, na multiplicação dessas bactérias, se transforma em calor. Esse calor é o que acontece, né? Se você pegar ela aqui, se você colocar a mão no composto, ele vai estar quente. Bem quente, entendeu? Foi com vontade. Então aqui, Quente mesmo. ou seja, aqui a multiplicação das bactérias, ela está num desenvolvimento muito rápido, entendeu? Para quê? Para que ela venha ter uma decomposição do carbono que tem aqui, tendo a estabilização do carbono juntamente com o nitrogênio, tá? Final da compostagem. A compostagem ela é para fazer a nutrição das plantas? Não. A parte nutricional do composto, ela é muito baixa, por isso que a gente entra com enriquecimento com pó de rocha, tá? O pó de rocha que ele vai aumentar a questão do fósforo, né? E a questão do carbono da compostagem é mais para trazer vida novamente para o campo. Aquela questão lá das bactérias que entra, né, que a planta puxa para perto dela, é isso aqui a minha função de levar para o campo. Logicamente tem um benefício de aeração do solo, retificação do solo, retenção de água, né, vida no solo. Hoje em dia os grandes produtores estão trabalhando muito na questão de plantação, na plantação direta, exatamente para ter essa decomposição e essa vida no solo novamente. Porque toda vez que você remove a terra, você mata toda aquela vida que tem ali embaixo.
Então a compostagem hoje em si, ela é muito beneficia para a questão da retificação do solo, tá? Então aqui eu levo os bichinhos, né? Vamos dizer assim, eu levo as bactérias e fungos benéficos à planta, que vai ter a planta liberando o seu oxidato, vai aproximar-se das raízes da planta, onde vai liberar suas enzimas, que vai quebrar as moléculas dos nutrientes que a planta precisa naquele momento ali, que ela vai sugar mais fácil, tá? Essa leira, eu produzi ela com palha de feijão, esterco e palha de milho. Palha de feijão, leguminosa, rica em nitrogênio. Palha de milho, rica em carbono. E eu entro com o esterco das vacas, que é a questão da vida ali, que vai começar a decompor, eleva a temperatura, eleva a umidade a 55 graus, começa a decomposição. 45 dias revirando, está pronta a minha compostagem para mandar para o campo. Tá? Qual a proporção da palha? A proporção da palha, eu entro a cada 4 toneladas de palha, de milho, né, eu entro com 500 kg de palha de feijão. Então assim, a gente tem uma... Na verdade, eu tô aqui na compostagem há 6 meses, tá? Foi um desafio que o Joia me proporcionou aí, falou assim, Cleiton, vai lá e resolve, né? Então assim, eu estou há 6 meses, ainda estou aprendendo ainda muita coisa, né? Mas a questão da base de o equilíbrio entre carbono e nitrogênio, eu senti na pele aqui, porque começou a dar muita mosca, né? E eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? O que eu fiz? Peguei, taquei mais palha de milho. Aí foi onde baixou a questão do nitrogênio, tá? E a revirada, né? Mais vezes a revirada. Você revira sempre tentando manter 55 graus, não? Exatamente. Assim, a compostagem ela tem 2 fases, né? A primeira fase, termofílica. Essa termofílica eleva a temperatura até 80 graus. Só que se eu deixar ultrapassar de 80 graus, começa a matar algumas bactérias benéficas que eu preciso na compostagem. Então assim, de 55 a 60, eu espero até 72 horas para fazer a revirada. De 60 a 70, eu espero até 24 horas. E de 75 a 80, eu tenho que revirar na hora. Então, aqui, Que é o que está acontecendo agora aqui. Isso, eu tenho uma planilha que todo dia de manhãzinha eu chego aqui, meço a temperatura, opa, 70 e coloco lá. 70 deu 75. 2 vezes de manhã e de tarde, eu já comunico o pessoal das máquinas, o pessoal vem nas máquinas e faz essa reviragem, fazendo a aeração novamente da leira, resfriando ela novamente. Depois de um certo tempo, ela começa a entrar na fase mesofílica. Essa mesofílica é a maturação, né, do seu composto. É onde ela começa a se estabilizar. Aí essa temperatura começa a baixar. Cleiton, qual é o momento certo de eu mandar para o campo? Quando essa leira estiver com certa temperatura ambiente. Temperatura ambiente com o cheiro, com o aspecto de cheiro dela. Você pegar e cheirar e ela tem um cheirinho, aquele cheiro de terra molhada, de floresta. Se vocês pegar aqui e cheirar, ela está com um pouco de amônia ainda, ou seja, ela não está muito pronta, pouco, está volatilizando muita amônia. Por que você está perguntando sobre molhar? Como você molha? Aqui eu molho com centeno. Eu estalho o centeno aqui, ligo ela e deixo o dia todinho aí. Por que o centeno? O centeno ele vai molhando devagarzinho. Se eu chegar aqui com pipa e jogar de uma vez, ela vai... A leira, ela cria tipo uma proteção. Se você jogar muita água aqui, ela vai escorrer por cima e não vai penetrar na leira. Tá? O capim fértil você coloca lá dentro e depois traz pra Você cá? falou que o capim fértil vai pra lá? Isso. A gente já inocula o capim fértil, o carvão todo e o gesso, né, já lá dentro. Por quê? Porque lá dentro tem um processo de 90 dias de inoculação, revirando 2 vezes por dia. Né? Aí aqui quando eu preparo com os meus materiais, né, que é poda de árvore. Por que a poda de árvore é muito importante para fazer compostagem? Poda de árvore, você não usa só um tipo de árvore. Você utiliza a leucena, você utiliza a flor de mel, você utiliza eucalipto, você utiliza... Isso dá uma diversidade na questão da qualidade do seu composto. No final vai ter uma qualidade bem melhor. O fato dele ir para lá e ficar esses 90 dias vai aumentar a disponibilidade do fósforo? É por isso? Ou se eu jogar depois?
tem algum... Não, porque geralmente quando você joga o KPFR junto com ele, começa a ter essa inoculação juntamente com a urina e com as fezes das vacas, ali ele vai começando a ter uma quebra do seu componente, né? Por quê? Porque ela já junto com a KPFR, junto com a decomposição, né? Com a decomposição, aí no final ele já está bem estabilizado. Aí, ou seja, aquela quando você tira de lá e já leva para o campo, né? Aquele nutriente que o KPFET vai oferecer para a planta ele já está todo mineralizado, né? Aí, ou seja, a planta absorve mais rápido. Então, assim, toda a base de plantio da fazenda se inicia-se com o composto, né? Tanto na preparação do solo, quanto na preparação dos adubos. A gente retira o composto para fazer os adubos, né? A gente aumenta também alguns nutrientes que a gente utiliza lá. Aqui, como eu entrei com a palhinha de feijão, né? Que é rico em nitrogênio, e aumentou o nitrogênio, eu tive que entrar com a palha de milho para baixar um pouco o nitrogênio, depois no setembro. E assim, a questão da amônia estava muito forte mesmo, né? Então assim, a gente consegue controlar um pouco essa questão da polarização do nitrogênio. O meu composto hoje está com... A caixa é o maravilhoso que a gente continua fazendo. Isso, um saco, toda semana a gente leva um composto para ele. E lá ele mistura com a cama de frango, né? 4,5% de nitrogênio, juntamente com os outros nutrientes. E lá ele coloca mais gesso, aí entra com aquelas misturas de E nessa condição, quando começa a chuva, por exemplo, como é que você faz? Quando começa a chuva aqui, eu cubro ela com plástico. Mas daí que você fazia o trabalho aí? Aí eu tiro o plástico, faço o trabalho e depois cubro novamente. Se ela estiver no início da compostagem, eu posso até deixar ela aberta, porque aí vai manter a minha temperatura, minha umidade na quantidade que eu preciso. Mas nesse caso aqui já está quase pronto para ir para o campo, eu tenho que tampar ela, por quê? Porque senão eu aumento demais a temperatura, a umidade dela e ela começa a ficar úmida demais e não passa nas máquinas. Para aplicar lá no campo. Para aplicar no Qual campo. o tempo médio para encerrar, para terminar essa fase termofílica que aqui esquenta muito? O tempo dela? Qual o período? De Geralmente a fase mesofílica, a termofílica, ela começa depois dos seus 4 dias, né? Você colocou ela ali, depois dos 4 dias ela começa a dar uma esquentada, né? Ela chega com seus 55 graus depois de entre 10 e 15 dias, né? Essa fase termofílica para entrar na mesofílica, geralmente de 30 a 40 dias. Tá? Depois dos seus 40 dias, aí entra na parte mesofílica, onde ela começa a ter uma queda chegando, eu falo 45 dias pronto, mas ela chega de 45 até 70 dias, tá? Para ter a temperatura estabilizada. Vocês ainda estão vendendo esse? Ainda não. Ainda não. Mas vão? Ainda não. Hoje em dia eu uso o método Solar Food Web, né? Que é uma tecnologia da doutora Eliana, né? Elaine, isso, Elaine. Então assim, hoje o pessoal fala assim, o composto praticamente é bosta, né? Nos Estados Unidos essa bosta custa $5.000 a tonelada. O povo está reclamando da cama de frango. E o povo tá reclamando. Sim, eu faço todo mês quando eu vou pegar a retirada do composto, eu mando essa análise para o laboratório e aqui eu tenho um microscópio onde eu estou começando a entender um pouco os bichos, né? Eu pego aqui, diluo em água destilada e pingo, dou uma olhada para ver como é que está a questão da movimentação. Você conhece a cromatografia de Pfizer? Ainda não. É legal, a gente faz do composto. Legal. Para acompanhar a qualidade. É que nem eu falei, né? Estou iniciando assim, um processo e o Jorge falou assim, Cleide, se você aguentar a pancada, você vai se tornar o melhor agrônomo de bosta do Centro-Oeste. A análise química vocês fazem, como é que é? Constante no lote? Como é que é essa análise? A análise química, né, do laboratório eu faço todo mês. A cada retirada do galpão eu mando para análise, principalmente para me ver a questão de nitrogênio.
né? A minha compostagem aqui, ela está chegando a 4,5% de nitrogênio. Bem alto. Muito bom. Relação CN. Hã? Relação A relação CN tá de 1 para 10. aí tá mais disponível, né? Aham. A questão de ácido fúlvico está acima de 600 e a troca de cálcio acima de 615. Então, assim, a questão em si da compostagem, né, graças a Deus está dando certo. Deixa eu te perguntar, a programação a gente ia até lá na Biofábrica, vai encerrar aqui, Eu acho que na Biofábrica eu acho que não vai ter ninguém. tá? Porque também está com a questão do tempo nosso, meio dia e meio. Isso, já meio de meio, né? A gente tem 1 hora para deslocar até o lugar do almoço, 1 hora e pouquinho, né? E aí à tarde depois do almoço tem os mercados. Vocês querem já tirar mais alguma dúvida? Também tem um grupo